Vou passar a palavra para o Excelente. Pedro, que também vem acompanhando muito fortemente essa ação. E muito obrigado, Pedro, por participar do nosso fórum. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Coelho, eu sou o gerente de Relações Internacionais e Institucionais da ASBEA São Paulo, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, Regional São Paulo. E, bom, gostaria aí na toada de agradecimentos, de agradecer muito a Marlene Gouveia, a presidente, e ao Maurício Fernandes, presidente da Briesp, por mais essa oportunidade aqui da ASBEA poder contribuir nos fóruns da Briesp, da cadeia da produção esportiva. Para nós, representando os arquitetos, é fundamental compor esse fórum e poder colaborar aí para a difusão da arquitetura brasileira e os serviços que compõem as construções esportivas aí pelo mundo, né? Eu vou apresentar um breve aqui para contextualizar o que é o programa Built by Brasil. Antes disso, eu gostaria de saudar também os demais componentes aí da mesa, Antônio Caputo, da PEX, Rodrigo Papa, do MRE, e principalmente o presidente José Geraldini, grande parceiro aí, que já foi presidente da Comissão de Relações Internacionais do CalBR, e é um dos principais fomentadores aí da internacionalização da arquitetura brasileira. Para contextualizar também, não sou arquiteto, eu sou internacionalista, e gostei muito da fala do Rodrigo Papa, lembrando aí o nosso grande professor Nai. É muito bom saber, né, da visão do MRE e da Apex com relação à importância, e do CAL com relação à importância do soft power brasileiro. E a arquitetura, com certeza, é um grande indutor do soft power, por proporcionar aí, né, a inclusão de vários outros setores produtivos aí em outros países por meio dos projetos, né? Saldo muito essa iniciativa da Briesp e estamos aí à disposição para compor os fóruns. Eu vou compartilhar a minha tela, então, para eu contextualizar o Built by Brasil e as nossas ações no âmbito da internacionalização de arquitetura e, posteriormente, especificamente com relação à arquitetura esportiva. O programa Built by Brasil é o programa de internacionalização da arquitetura brasileira. Ele surgiu como um programa setorial da Apex há 10 anos, entre a Apex e a ASBEA, e ele existe basicamente para promover a cultura de internacionalização entre os arquitetos brasileiros. A gente sabe que é fundamental que os serviços, né, brasileiros sejam exportados e internacionalizados, ou seja, que o setor produtivo de serviços no Brasil atue no exterior, e a gente vem fazendo esse trabalho para sensibilizar as empresas brasileiras do setor de arquitetura e urbanismo da importância da ampliação desse escopo internacional para um incremento de negócios e aumento, né, da empregabilidade no país. Então, estou passando aqui pelo nosso site, e como eu falei, o Built by Brasil surgiu no âmbito da Apex Brasil, em convênio com a ASBEA. Desde o ano passado, o Built by Brasil ele existe, é mantido somente pela ASBEA. Nosso convênio terminou, nosso último convênio terminou em abril do ano passado. Infelizmente, ainda não foi renovado por questões orçamentárias da Apex. A gente está em conversas aí com a gestão de convênios de indústria e serviços da Apex para retomar esse convênio, e eu acho que a oportunidade desse fórum, na presença do Antônio Caputo e do Rodrigo Papa do MRE, é uma ótima oportunidade para retomar essas conversas, principalmente
no âmbito da internacionalização de serviços em direção à China. Nesse sentido, a gente apoia os nossos associados em ações internacionais, e aqui uma notícia que a gente publicou recentemente sobre a ida de um dos nossos arquitetos à China, numa missão internacional com o próprio CAL-BR e o CAL São Paulo, e a prospecção de parcerias locais para a realização de projetos esportivos. Então, apesar aí da não vigência do nosso convênio com a Apex, a gente continua apoiando a internacionalização e as ações internacionais que, claro, compuseram, na verdade, uma missão da Briesp à Feira ISPO, na China, em Xangai, ano passado, lideradas pelo Maurício, da qual o CAL-BR e CAL São Paulo também puderam participar presencialmente, e com um representante, o Renato Malfi, da Asbeia. Então, a Asbeia, via Built by Brasil, apoiou essa ação, na qual foi apresentado aí a infraestrutura arquitetônica do futebol no Brasil, basicamente para apresentar esse expertise brasileiro com relação à infraestrutura esportiva para o futebol e como isso existe uma oferta competitiva com relação à demanda que existe no mercado chinês. Então, nessa apresentação que nós realizamos e o CAL apresentou na China, na ISPO de Xangai do ano passado, a gente mostrou, né, números básicos aqui sobre essa experiência brasileira com futebol, que para nós é redundante, mas é sempre importante colocar a pujança do Brasil nesse setor. E, basicamente, o mais importante, que é a oferta competitiva da arquitetura brasileira nesse sentido, né, que é a experiência centenária em desenvolver equipamentos esportivos para o futebol, as soluções integradas desde o conceito ao uso sustentável desses equipamentos, a facilitação que o arquiteto e o planejador realiza entre os clubes de futebol, o Estado, as incorporadoras e as construtoras, né? O preço competitivo que o Brasil tem com relação, que é o que o Geraldinho estava colocando, com relação a outros países para a realização de projetos. Então, a gente vê muito a atuação da Alemanha, da Inglaterra, na China nesse sentido, e enquanto o Brasil tem uma expertise comparável e muito mais acessível em termos financeiros. Então, a gente enalteceu muito isso na apresentação do ano passado e colocando, claro, a paixão nos projetos, né? Porque, afinal de contas, ninguém melhor do que um brasileiro para desenvolver projetos de futebol, por nós sermos o país do futebol, né? E aí a gente coloca aqui a nossa expertise, que enalteço também a fala do Rodrigo com relação à valorização da China para a experiência, né? Então, isso conta muito em nosso favor, esse reconhecimento que a gente vê em todos os contatos com o Randy, de que a experiência que o Brasil tem no desenvolvimento desses equipamentos favorece muito a nossa entrada e a nossa competitividade nesse país. Então, eu vou passar rápido aqui, mais para ilustrar, como a gente apresentou aí algumas dos principais equipamentos esportivos para o futebol no Brasil, e basicamente quem oferece esse tipo de serviço, né, nossos associados, todos os projetos que a gente coloca aqui são de associados da Asbeia, para mostrar e como esse escopo, né, de serviços de projetos de arquitetura para o mercado internacional. E aí não são só estádios, mas também a questão das unidades de treinamento, né? Esse aqui é um projeto do Renato Malfi, que esteve lá na China e pôde apresentar na ISPO, ilustrando que o expertise não é restrito só aos estádios, mas a toda a cadeia de equipamentos esportivos,
O que é muito importante, aqui mostrando as arenas multipropósito também, o que é muito importante na questão que eu vou, para concluir a minha fala, enaltecer, que é basicamente a arquitetura como um indutor de produtos na cadeia produtiva, ou seja, a realização de um projeto de arquitetura em um país estrangeiro e no contexto da China acaba se tornando um grande indutor da introdução de outros setores da economia brasileira naquele país, principalmente de produtos, mas de serviços também. Então, ilustrando, quando você constrói um equipamento esportivo, você tem a oportunidade de especificar produtos brasileiros para que sejam utilizados, para a contratação de serviços brasileiros para a operação daqueles equipamentos, e, claro, posteriormente na manutenção, né? Então, eu acho que a conclusão da fala aqui do Beauty by Brasil e da Asbeia, como contribuição nesse processo muito bem capitaneado pelo Maurício, é que a arquitetura componha esse consórcio que está se formando, né, para a internacionalização dos produtos e serviços esportivos brasileiros na China, e seja um facilitador aí por meio de oportunidades, né, entre licitações, investimentos públicos, assim como do Banco dos BRICS, nessa infraestrutura da China que está em grande crescimento, para a entrada também de outros produtos e serviços aí no país, né? Então, nós vemos com muita importância essa articulação, pelo exemplo dos outros países também, que a Alemanha e a China e a Inglaterra não entraram na China com as suas empresas individualmente, né, sozinhas, elas foram com o apoio do Estado, um forte investimento nesse sentido. Então, é muito importante que as agências e os ministérios brasileiros apoiem o setor econômico esportivo, tanto na questão do produto quanto do serviço, para que juntos a gente possa compor aí essas comitivas e possamos oferecer soluções integradas, né? Eu acho que essa é a grande sacada, não adianta as empresas irem sozinhas, com o respaldo aí governamental e também da área privada, a gente pode oferecer soluções muito competitivas para esse mercado chinês e, a partir daí, outros mercados, como o próprio Rodrigo Papa colocou, a Índia e outros. Então, vamos poder contribuir muito nessa interlocução entre a Briesp, a PEX, Ministério de Relações Exteriores, o MCTIC também, claro, como o próprio Geraldini colocou, a questão das cidades inteligentes é o métier do urbanismo, então a gente trabalha diariamente com isso e estamos completamente à disposição aí para que os arquitetos possam compor e oferecer soluções inteligentes e sustentáveis aí, e muito competitivas, né? Eu acho que essa questão, não só pela questão cambial, mas pela questão de expertise, o Brasil é muito competitivo nesse sentido, então estamos à disposição, agradecemos novamente aí a Briesp pela oportunidade e esperamos poder comprar aí a agenda das próximas reuniões para a gente poder avançar e levar, né, os nossos serviços para a internacionalização na China e outros países. Muito obrigado e parabéns, Maurício.